Olá, amigos do Metrópolis. Primeira entrevista de 2023. Olha, e não poderia ser mais importante e especial. Ela mudou de vida em 2022. Ficou milionária e encontrou um amor. Quer coisa melhor para 2023? Bárbara Borges. Ai, querido! Cara. E ainda estão falando assim, e emagreceu, que eu perdi quase 10 quilos. Olha só que maravilha. Aí me pergunta, qual é a fórmula? Vai pra fazenda. Vai cuidar dos animais, passar por aquelas tretas todas. Muita gente ia desistir. Não é fácil não, né? Mas é que assim, quando eu tô sob muito estresse, eu travo, eu não consigo me alimentar direito. Eu sou o oposto. Tem gente que come muito. E pra mim não, eu sob estresse, eu não tenho apetite. Olha isso. Mas olha, foi um ano incrível. Incrível! De mais uma reviravolta na sua vida. Sim, sim. Porque foram muitas. Eu vivo de renascimentos, assim, sabe? Eu tenho coisas muito cíclicas na minha vida. Você já percebeu isso? Já percebi. Isso aí, desde que eu comecei a ir para um caminho de espiritualidade, de autoconhecimento, eu passei a entender que a minha vida, ela tem... A vida, na verdade, ela não é linear. Ela é de altos e baixos. Mas eu comecei a entender dentro de mim esses inícios, meios e fins, que eu tenho muitos, que eu vivo mortes e renascimentos, mortes e renascimentos. Então, é um looping. Um looping, é sempre um aprendizado. Eu me reconheço muito como aprendiz da vida, é assim. Perfeito. Que eu me coloco. Mas sempre. Você concorda? Nem sempre, nem toda vida é feita de recomeços e de... Porque tudo depende da vontade da pessoa. Se essa pessoa se diz satisfeita em algum determinado momento da vida, não procura mais nada. Você tá entendendo? Sim. E aí vai ficar uma vida linear. Eu acho que a sua vontade de mudar é que faz isso. Tô errado? Não. Eu tenho uma camaleoa, eu tenho uma coisa assim de precisar ter mudança. Porque eu vejo a vida como impermanência, transitoriedade. Por exemplo, agora eu tô curtindo essa onda maravilhosa, que é uma onda que eu tô surfando e curtindo a onda boa. Mas eu tenho plena consciência, Léo, que daqui a pouco a onda vai baixar. Então eu tô surfando essa onda, curtindo ela e sabendo que em algum momento isso vai passar. E aí, daqui a pouco, sabe, assim, vai ser um outro momento. Eu gosto de ter meus pezinhos no chão, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Não é de agora que eu tô entendendo esse lado da fama. Isso começou lá atrás, nova. Então, eu tenho já essa consciência, sabe? De que a fama, ela é fugaz, transitória. Mas você sabe, eu tenho uma teoria, a teoria do cancelamento. Que nessa era de cancelamento, eu percebo e eu constatei que quem não tem um histórico é muito mais fácil de ser cancelado e desaparecer. Quem surgiu na internet, falta uma base. Não que tudo seja assim, mas boa parte é assim. Você fala assim, cara, a pessoa foi cancelada, mas eu não sei nada dessa pessoa. Ela virou famosa por causa disso, mas o que ela faz de fato? Entendeu? Qual a profissão dela? No que ela se especializou? No que ela estudou? E quando você vê que não falta essa base, você fala, então por isso que desapareceu. Eu acho que tem coisas muito superficiais hoje em dia, sabe? E a gente é de uma época que não existia isso. Essa palavra cancelamento, essas coisas da internet, né? Com esse peso todo, a gente não viveu isso, né? Então, hoje, quando falam assim, eu lembro que até lá dentro falavam que, como se eu estivesse preocupada com o cancelamento, ou querendo cancelar as pessoas, né? Chegaram a falar isso, eu falei, gente, primeiro, que cancelamento nem é uma coisa que é do meu... não é uma coisa que eu fique pensando, sabe, Léo? Quem me conhece, você sabe, né? Antes, você nunca me viu vivendo de internet, sabe? Tipo, usando as minhas redes sociais. Eu até tinha que fazer um esforço tremendo para estar me inserindo nesse novo jeito de estar no mercado. Porque antes era a televisão. A gente sabia que a televisão era o que te projetava, né, para um número maior de pessoas. E hoje em dia não, é a internet. Então, assim, eu demorei um tempo e ainda tenho que fazer um esforço, para falar a verdade, para estar dentro desse conceito das redes sociais, onde essa questão do cancelamento, ela tá aí,
Mas é isso que você falou, hoje em dia enfim, tem espaço para todo mundo, sabe? Tem um artista que é artista e que está dentro desse novo contexto, e tem essas pessoas que, as celebridades, as pessoas que vivem disso, e que tem pessoas que se destacam com conteúdo e tem outras que não, mas tem público para tudo. É verdade. Né? Sem também parecer uma crítica. Não, exatamente. Mas é uma coisa da gente olhar e entender que é assim que funciona. Claro. Né? Entender isso. Mas vamos falar desses recomeços. Eu acho que o que eu penso assim, a oportunidade bate na porta de todo mundo. Sim. Sempre. Sim. Você tem que ficar atento e saber aproveitar. Então, a oportunidade da Fazenda. Eu queria que você me contasse quando surgiu, como foi essa chegada desse convite, como você recebeu, se você titubeou ou não. Eu estava buscando muito e esperando muito por algo que mudasse a minha vida. Mas você estava bem? Tava super bem. E aí, na virada do ano passado, né? Eu já estava naquela expectativa de que algo acontecesse na minha vida. Eu precisava voltar, porque até então, depois da maternidade, eu cheguei a fazer novelas, mas voltava. E principalmente depois da pandemia, né? Eu estava fazendo contatos com amigos, diretores, produtores, e aí diziam sempre, saudade de te ver atuando, vai rolar, mas não rolava. E aí eu comecei a entender que eu tinha que realmente correr atrás, não ficar esperando, né, a coisa vir na minha mão. E aí, quando eu comecei a ver que estavam falando e escalando, né? Não era escalando, estava saindo na imprensa os nomes que estavam cotados para a Fazenda. E aí eu tinha acabado de conhecer o Luiz, troquei, né, de agente, e aquela coisa de encontros mesmo, né? A gente vai encontrando e parece que à medida que você vai ajustando a sua vida, a vida vai abrindo a porta e dizendo sim, sim, sim. E aí a gente teve uma conversa e veio a Fazenda, né? Ele falou assim, poxa, tá vindo isso, Júlio. Júlio, ok. E ele falou que a Solange, né? Solange Couto, que é minha amiga, amada, e ela que me apresentou ao Luiz, ela tinha sido sondada. E aí ele Luiz falou... é o empresário dela. Luiz Guaier, né? Meu amigo, meu agente. E aí ele falou assim, que tal a Fazenda? Porque aí eu falei, será? Mas, pode ser uma. Vou tentar entrar em contato com o Carelli. Mentira. Tô abrindo aqui pra vocês. Eu não sabia, eu achei... Mentira, você que... Eu entrei em contato com o Carelli. Caramba. E pedi pra ser uma das peoas. Pedi que ele pensasse com carinho. Não, é isso que eu falo. Você poderia ficar deitado em berço esplêndido. Você tá entendendo? Você foi atrás. Eu fui atrás. Você correu atrás. Eu mandei mensagem pra ele e pedi que ele considerasse, que ele pensasse com carinho, que assim como ele me conheceu no Dancing Brasil, e ele viu que eu me entrego de corpo e alma aos desafios, e eu achava que essa poderia ser uma grande oportunidade, pela primeira vez, de eu me abrir pro público, das pessoas me conhecerem. Você escreveu isso tudo? Escrevi isso tudo e falei, pensa Mandou com carinho, por WhatsApp. Pensa com carinho, isso foi 19 de julho. Mentira. E aí? Ele é muito educado. Muito. Das vezes que eu falei com ele, sempre muito solícito e educado. Sim, mas aí ele falou que tinha ficado feliz com a minha mensagem, foi muito educado. Ele falou, vou encaminhar, mas vamos aguardar. E aí o negócio foi acontecendo. Mas você fez entrevistas? Fiz, sim. Via vídeo? Como todo mundo. Via vídeo? Primeiro... Não, o tempo Quais foram inteiro... as perguntas? Eu queria saber isso. Tem uma entrevista, tem um questionário gigantesco. Parecia que, eu tava descrevendo a minha vida, né, toda. Me conta. Então, primeiro foi essa entrevista com a produção, que todos, né, os peões passaram por isso. E aí, depois disso, é uma conversa, querendo saber sobre você. Qual a pergunta mais curiosa? Porque eu me lembro que o Rico me disse, eles chegaram a perguntar para ele qual seria... Ele perguntou para a produção se ele poderia tacar colchão na piscina.
Ai, gente. Que sensacional. Como assim, gente? Exatamente. Não, pra mim, não sei. Tô tentando lembrar aqui se teve alguma pergunta. Se tinha... Sobre o seu temperamento, era se mais era sobre explosiva. temperamento, E pra mim, o que pesava mais era ficar distante dos meus filhos, E você né? pontuou isso. Pontuei isso. Mas não sei, não tô conseguindo lembrar de nada. Eu acho que pra mim o mais assim, eu fiquei mais intrigada, sei lá, mexida com o questionário que eu passei quase que 2 dias respondendo. Escrito? Porque também eu sou muito detalhista, né? Sim. Então, aí eu falei assim, gente, eu não consigo acabar de escrever, porque... e eu sou muito assim de conversar. Eu preferia muito mais, eu sou aquela que manda áudios, porque de escrever, seu aí eu vou pensamento ficar... funciona melhor falando. Então, eu sou aquela amiga péssima em WhatsApp, porque ficar escrevendo me dá preguiça, ou então, porque eu escrevo com muitos detalhes, assim. Então, o questionário eu levei quase 2 dias para responder, entendeu? Mas aí, quando você recebeu o sim? Foi em agosto? Não, aí foi indo assim, e aquela coisa, né, da expectativa, do tipo, será que vai rolar mesmo? E até que veio o sim, e, nossa, acho que o meu foi o primeiro contrato. O meu foi o primeiro contrato fechado que eles falaram. É? Que ótimo. Fiquei sabendo disso, porque aí assim, a pessoa foi lá e... Eu quero ser uma das peões da edição 14. Muito melhor do que ter que convencer alguém de alguma coisa, sabe? E aconteceu. Poderia não ter acontecido, mas aconteceu. Qual era o seu objetivo real? Você achava que ia ganhar? Não é que... Assim, quando eu entro numa coisa, lógico que eu entro pra querer ganhar. Eu não estava entrando ali pensando que eu não chegaria na final. Querer, sim. Mas assim... Não, o propósito mesmo era... A Fazenda, ela é um dos programas, não adianta, é um dos realities mais assistidos. Tem a questão da visibilidade muito grande. Então, o que eu queria era essa visibilidade e a oportunidade de realmente me abrir pela primeira vez. Nunca me viram tão exposta assim, né? Porque uma coisa na internet, você filtra o que você quer mostrar. E ali não tinha, é inevitável, você vai mostrar. E o programa, ele funciona... As atividades, as dinâmicas, elas funcionam para conflitos. Para mostrar você com todas as suas nuances. Não é só o lado, a Bárbara Zen, a Bárbara da espiritualidade que medita, que tem uma mensagem sempre de paz e positividade. Não, ali eu sabia que eu ia mostrar, óbvio, outras partes minhas que na rede social eu não vou mostrar. Pra que eu vou ficar mostrando isso? Claro. E eu estava disposta a isso. Eu realmente estava disposta a isso. Então, eu comecei... como é que foi mesmo? Já aquela que começa a falar e já... Não, se o objetivo... o objetivo. Só que o objetivo eu sou atriz. Voltar Entendi. a trabalhar. É que me olhassem, me enxergassem a pessoa, mas ir nesse programa que te abre essa porta, que é uma janela. Sim. E com isso voltar a fazer novela, série, filme. É a tal coisa do quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, houve muitas adversidades lá dentro, inúmeras, eu acho que muito piores do que você imaginava. Eu sabia que teriam tretas, sabia que ia ter barraco, né? Assim, como espectadora de reality, a gente vê isso. Mas eu não imaginei, né, que seria naquele nível, assim. E uma coisa você também, do lado de fora como espectadora, você pensa assim, tá bom, já assisti não sei quantos, cada edição é diferente, e você imagina, vai ter treta. Outra coisa é você estar lá dentro e, de fato, começar a viver. Aquilo está sendo direcionado a você, né? É completamente diferente, assim, é uma caixinha de surpresas. E dependia muito da combinação das pessoas que estariam ali. Então, eu fui sem nenhuma expectativa, sabia que teriam tretas, mas é estando lá dentro que você se dá conta do caramba. Então, é isso mesmo, né? A questão, para mim, mais assustadora foram as ameaças para fora da Fazenda. Ali é que, para mim, pegou num lugar
Porque assim, eu poderia ter treta com as pessoas lá dentro, de falar, cara, aqui, não sei o que, de coisas ali dentro. Agora, levar pra fora, ali que eu comecei a pensar, poxa, será que vale? Que eu ficava questionando. Eu não entrei para um programa de TV Pra ser ameaçada. pra ser ameaçada pra fora daqui. Sim. Porque aí não vale, não tem 1,5 milhão que valha. Que valha isso, tá entendendo? E foi justamente aquele vídeo que viralizou, você deve ter sabido depois, que foi você fala das leis brasileiras. Sim. Né? Porque primeiro tinham as leis da Fazenda. Então, às vezes me perguntam assim, você acha que você ia ser agredida? Eu, de verdade, eu nunca achei ali dentro que eu sofreria uma agressão. Apesar da pessoa vir sempre pra cima de mim, eu enxergava aquilo como uma maneira assim de me amedrontar, de me deixar acuada e com medo. Mas ali, naquele momento de me bater, eu não sentia que chegaria nesse ponto. Mas o que eu tinha muito medo era do que poderia acontecer fora dali. Que eu pensava, quando acabar a Fazenda, vai todo mundo para sua casa, e aí? Aí a insegurança, ela bateu. Porque eu tenho uma vida muito simples, Léo. Eu gosto de, eu sempre continuei mantendo a minha vida, apesar de viver, né, fama, depois fiquei mais sem ter essa coisa das pessoas ficarem andando, olhando pra mim, mas eu ando aqui por Copacabana, ando por qualquer lugar, sozinha, não tenho segurança. Gosto de manter a minha simplicidade. Que é o pé no chão. Isso. Eu ando de metrô e eu gosto disso. E, não tem problema das pessoas virem falar comigo na rua. Eu gosto de manter a minha simplicidade. E aí o meu medo foi esse. Porque quando acabasse, né, a Fazenda, e eu ia voltar para minha vida simples, e aí? Como que eu iria me proteger, principalmente dos haters? Porque era muita incitação à violência e banalizar a violência como se fosse uma coisa muito simples. Tipo, vou acabar com você e nada vai acontecer, não vai dar em nada. Só que aí a gente também lá dentro, você acredita muito, é um jogo psicológico, mexe muito com o seu lado emocional, você se sente muito insegura, tem que estar lidando muito com os seus medos. E aí eu sou muito de sentir intensamente as coisas, mas aí é chorando que eu reorganizo e que eu me conecto com a minha força. Então foi indo lá embaixo, chorando, me acabando, que eu também caí em si, né, caí em mim e entendi assim, Bárbara, acorda. Tem leis brasileiras, né? A gente também, assim como aqui tem, lá fora, não adianta. Se alguma coisa te acontecer, se te agredirem, não adianta, não é que não vai ficar em vão, não. Né? As coisas não são assim. Não são assim. Vamos falar da sua história? Sim. Que você falou dos recomeços. Eu queria que você me listasse algumas subidas e descidas. Desde a época da Paquita, Sim. Da Paquita Bárbara, com quantos anos, tudo que aconteceu depois, e assim, da Playboy, do primeiro beijo lésbico, das Playboy, foram 2? Ou foi uma? Da Playboy? Não, da Playboy foram 2. 2. Isso. Exatamente. Foram 2 Playboy. Eu quero saber também de dinheiro. Tá. Se o dinheiro é muito importante. Vamos fazer a Bárbara pela assim Bárbara. Como eu falei, Léo, que eu corri atrás e busquei essa oportunidade da Fazenda, eu comecei lá atrás, com 16 anos, assim também. Moradora de Copacabana. Isso, uma menina com muitos sonhos, sempre fui muito sonhadora. E sempre escutei essa voz de intuição que me dizia assim, principalmente né, quando veio o lance de Paquita, né, do teste para Paquita, foi uma prima minha, Paulinha, que virou para mim e falou assim, olha, a Xuxa tá anunciando o teste para Paquita, por que você não faz? Você sempre quis ser Paquita? E aí veio aquela voz de intuição, vai, tenta. E eu que busquei... Estudante, você é estudante. Eu tinha acabado de completar 16 anos. Nossa. Uma menina que sempre sonhou em estar do lado da Xuxa, né? Porque geração show da Xuxa, sim, realizar esse sonho e ser atriz também. Eram 2 coisas que eu, desde nova, eu já falava sobre isso. E aí fui eu que corri atrás do telefone da produção.
Liguei, procurei saber. Da mesma Da maneira? mesma maneira. Cheguei pra minha mãe e falei, tô indo fazer teste de paquita lá no Jardim Botânico, vai comigo ou eu vou Na sozinha? sede da TV Globo. E aí, Então, minha mãe foi comigo. E aí eu tenho muito isso, sabe, Léo? Quando eu coloco a coisa assim na minha cabeça, eu não sei ficar na superfície, eu sou aquela que vai pra fazer e acontecer, sabe? Então, comecei a fazer os testes, foram 1 mês de testes, até o anúncio, né, de que eu era uma das paquitas nova geração. E ali mudou a minha vida, foi a minha primeira conquista pessoal. Eu também estava vivendo um momento pessoal muito difícil, de muitas perdas. Meus pais se separaram, eu com 12 anos, e era uma relação muito conflituosa. Eu queria Entre viver em eles paz. ou Entre entre você? eles, não, Não. entre eles. Eu queria viver em paz, né? Ter uma relação boa com mãe e pai. Sim, sim. Depois foi a morte do meu avô, que foi uma figura muito importante na minha vida, meu avô materno, que era o Seu Borges, né? Eu levo o meu sobrenome com essa ligação espiritual com ele, né? Do Seu Borges. E aí ele morreu, teve também um racha na minha família. Então eu estava vivendo muitas separações, muitas perdas, assim. E eu sempre quis ter a minha independência financeira. Eu vi minha mãe também, depois da separação, a dificuldade que ela teve, sabe? Sem trabalho, tendo que buscar trabalho para criar, né? Eu e meu irmão, vi as dificuldades dela e eu botei assim na minha cabeça. Eu quero ter a minha independência financeira para não depender de ninguém. Já nessa idade? Eu já tinha isso, esse foco. E aí foi aí que eu também quis realizar esse sonho, realizar o sonho de ser paquita, e ao mesmo tempo eu tinha já essa consciência de começar a buscar a minha independência financeira, a minha realização pessoal. E foi a minha grande vitória com 16 anos, quando eu fui anunciada uma das paquitas, e ali a minha vida mudou. Né? Eu vivi 4 anos trabalhando com a Xuxa, com a Marlene, com o meu grupo Paquitas Nova Geração, tendo um grande aprendizado de tudo que vocês possam imaginar, assim, sabe? A gente teve a oportunidade. E era muito voltado à dança, porque eu comecei a dançar muito nova. A dança também sempre fez muito parte da minha vida. E aí viajei muito, cheguei a Israel com a Xuxa, né? Argentina, Uruguai, Israel. E dali, depois, veio a oportunidade de como atriz, onde eu fiz a minha primeira peça com Osvaldo Montenegro, a Lista, em 1999. E também veio essa oportunidade, eu comecei a ser chamada para fazer testes na Globo, e eu estava muito crua ainda. Eu queria ser atriz e queria crescer artisticamente, mas eu também sabia que eu tinha minhas limitações. E aí eu fui fazer faculdade de artes cênicas, porque eu sou assim. Eu não sei, como eu falei, não sou uma pessoa de fazer por fazer. Quando eu faço... Pelo visto, você deve ser autocrítica demais. Muito, também. Então, perceber essas limitações e fazer com que você procure ajuda para melhorar é uma outra grande qualidade. Sim, né? Eu sabia que as oportunidades elas iriam aparecer e que poderiam... E tem que estar preparado. E que para manter, Perfeito. Eu precisava ter uma base. Eu não queria ser atriz de uma novela só. Eu levo muito a sério. Estudo, para mim, é uma coisa muito a sério. Eu gosto de estudar. E principalmente aquilo que eu me proponho a fazer. Então, eu fui fazer tanto a faculdade de artes cênicas, que era voltada para teatro, que a mestra, né, a diretora era a Ítala Nandi, e também fui para a parte também de formação para TV, que na época era até o Antônio Amâncio, que hoje ele é agente, mas na época ele era um grande mestre assim, voltado para a TV. E foi através do curso até do Antônio Amâncio que veio a primeira novela, porque Cissa Castelo, que era a produtora de elenco da novela Porto dos Milagres, entrou em contato com ele pedindo que ele selecionasse algumas meninas deles, né, uma das alunas, para mandar um vídeo. Então, fui uma das selecionadas por ele. E aí, esse vídeo passou por ela e eu fui chamada para fazer teste. E aí, veio a minha primeira novela na Globo, Porto dos Milagres. Que era a novela das 8. Novela das 8. Flávia Alessandra, Marcos Paulo. Marcos Paulo era o diretor? Marcos Paulo e Roberto Nar.
Perfeito. E o Roberto Nar foi muito importante para mim, com essa coisa de... A primeira novela, eu lembro que quando ele foi me dar o anúncio, né, de que eu tinha passado no teste, ele virou para mim e falou, olha, você vai fazer a Luísa, tá numa novela das 8, e eu queria que você soubesse uma coisa, Bárbara. Você vai conhecer agora a fama de você estar numa novela das 8, você vai ser a bola da vez, você vai ver que você vai estar estampando capa de revistas, só que não se deslumbre com isso, porque você pode ser a bola da vez de agora, daqui a pouco vai vir a outra bola da vez, e eu já vi muitos atores acreditarem nisso e depois despencar. Eu lembro que ele me deu o primeiro choque de realidade, mas que foi muito importante e que até hoje eu agradeço a ele, falando como foi importante isso, sabe? Até porque a pessoa tem que estar preparada. Exatamente. Não, e você acredita, Léo. Você acredita. É muito fácil você se fascinar, se encantar, se deslumbrar e acreditar que isso vai permanecer e não vai, entendeu? Mas alguém falar isso antes da primeira novela, caramba! Então eu tive... Mas você teve essa noção, então? Eu tive pessoas que me deram uns sacodes que eu acho que foram importantes e eu sou muito de ouvir as pessoas, você sabe? Eu ouço. E eu sou muito atenta a isso. Como eu falei, eu mantenho muito as minhas raízes. Eu sempre gostei de enxergar a vida, as oportunidades que a vida me dá, mas eu tenho isso as minhas melhores amigas são amigas de infância, sabe? Amigas que eu conheci na alfabetização, antes da alfabetização, que eu mantenho essa amizade até hoje. E elas são ótimas, devem ser ótimas para dar o choque de ordem. São, mas pelo contrário, elas mesmas, elas falam como é isso, eu sempre me mantive, sabe? Com o meu jeito, sabe? Elas até hoje me zoam, eu sou a boazinha, eu sou a que sempre vê o lado bom das coisas. Até hoje elas falam, a Bárbara é sempre assim, desse jeito, desde nova. Eu sempre fui a... Mas não é uma poliana, não. Não, tanto que na Fazenda vocês viram, eu sou muito calminha. Cara, até a página 2. Sim. Entendeu? E aí vem então Porto dos Milagres. Mas eram muitas novelas. novelas. Aí começaram a vir as novelas, veio Malhação, depois veio Senhora do Destino, que foi o primeiro convite também, assim, tipo, né, de uma personagem que foi pensada ali pra mim, né, tipo, pra eu fazer com Agnaldo Silva. Uma grande novela. Uma grande novela de histórica, né, que foi... É um dos maiores sucessos da teledramaturgia. Maria do Carmo. Nazaré. E mudou a história de muitas pessoas, concorda? De muitas pessoas. E a minha personagem da Mila, né, a Jennifer e a Leonora, elas tinham uma responsabilidade muito grande, porque na história da teledramaturgia, assim, tem alguns casais homossexuais, né, mas alguns que a história começou e que morreu ali, que lembra em Torre de Babel. Sim. Teve isso, mas teve a Aline Moraes e a Paula, né, que também acho que foi em... esqueci qual foi a novela, mas uma anterior à nossa. Mas, só pra lembrar, Torre de Babel foi Cristiane Torlone. Isso. E explodiu o shopping pra matar os personagens que o público não aceitava. Exatamente. Lembra disso? Sim, então, teve rejeição. Teve muito. Estiveram na história. Mas o novo gera inicialmente muita rejeição, né? Sim, o novo na é época. Um assunto que sempre é um tabu, né? Sempre é polêmica. E aí a gente sabia que a gente estaria trabalhando ali na corda bamba. Aquele início era uma corda bamba. De ter que ir trabalhando aos poucos. Eu lembro muito do Wolf Maia conversando com a gente e esmiuçando, trabalhando ali passo a passo para que não corresse nenhum risco, assim, né, de que houvesse uma rejeição e que aquela história não pudesse ser contada como o Agnaldo estava querendo contar. E pelo contrário, a história das duas teve um acolhimento e a aprovação do público, tanto que as duas ainda acabaram contando sobre... Elas adotavam, eram um casal homossexual, duas mulheres, e adotando uma criança. Teve isso também, foi muito bonito. Até hoje eu recebo o reconhecimento das pessoas e de como foi importante na vida delas, o quanto a minha personagem, porque a minha personagem, ela descobria o amor pela amiga dela. Porque a personagem da Mila, ela já era
homossexual, ela já tinha atração pela Jennifer, já tinha tido um outro envolvimento, namoro, e da Jennifer não. Ela tinha amizade e aos poucos ela foi entendendo que aquela amizade era um amor. O que acontece muito. Que inclusive até aconteceu recentemente comigo. Mas isso, você vê que acontece, gente, o amor é amor independente da orientação sexual. Porque a orientação sexual é a intimidade da pessoa. Então, assim, amor é amor. Ele é amor de todas as formas. Então, aconteceu isso e até hoje eu recebo pessoas falando, olha, a Jennifer, eu me via na Jennifer. Né? Pessoas que se reconheceram e que tiveram outra coisa muito importante, o personagem do Zé Wilker, o Giovanni Prota, que era um homem super machista. Tradicional. Bicheiro. Né? Mas a forma como o Agnaldo também colocou, Agnaldo Silva colocou ele entendendo a filha, foi muito bonito aquilo. Muito. Que é um choque para as pessoas. E ajudou muitas pessoas. Exatamente. Porque ele era muito querido, era um personagem muito querido. Muito. Que teve tanto que assim, o Giovanni Prota, apesar dele ter aquela coisa, o Zé Wilker, nossa, saudoso, amado, ator, assim, um dos atores, né, que eu tive a honra de trabalhar, brilhante, que ele fez esse personagem, assim, com essa maestria, e ele conseguiu poder proporcionar para muitas famílias essa coisa do tipo, até o Giovanni Prota estava acolhendo, então várias mulheres, meninas me falando como através deles os pais estavam olhando para o que elas estavam abrindo o coração, sabe, de outra forma. Então, para mim, isso dá o sentido da arte. Isso dá o sentido realmente do meu trabalho como atriz. E aí veio Playboy. Minha primeira Playboy. Que aí foi um boom, 2005. Quando você ganhou? Para! Mas não pode! Mas foi mais que a Fazenda? Não, menos. Tá. Mas pra mim, naquele momento, foi algo maravilhoso. Você comprou alguma coisa que você lembra até hoje? Menino, eu comprei meu apartamento. Comprei meu apartamento, mas eu gastei muito viajando. Fui pra Europa, fiquei um mês viajando, fiz muitas viagens. E viveu a vida. Vivi a vida. Gastei esse dinheiro viajando também. Mas hoje você comprou uma casa? Não, comprei um apartamento. Um apartamento. E aí, também essa foi Mas é o que você mora hoje? Não. Ih, teve muitas reviravoltas, Léo. Muitas reviravoltas de lá pra cá, de 2005 pra cá. Porque, primeiro, falando sobre a Playboy, eu também sempre fui muito reservada. E o mais nova, eu era mais envergonhada, assim, com o meu recebi corpo. a capa hoje aqui, porque eu tava falando... Ai, foi linda. 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 Bem linda. Você com cabelo grande, né? Não. A primeira foi cabelo curto. É aquela de costas? Isso, essa foi a primeira. Tá. A segunda também tá. Isso foi 2005. Quer ver? Com cabelo grande foi 2009. Essa é a primeira? Isso, a primeira, 2005. Essa é a segunda? Isso. Linda também. Bem diferente, você vê que... Parece outro personagem. Eu tenho essa coisa camaleônica, por isso eu gosto de mudar. Mudar. E aí, foi difícil. Não foi uma coisa fácil pra mim. Eu nunca fui o tipo de mulher, assim, que explorou a sensualidade, assim, até no dia a dia. E, de repente, eu me vi com um assédio muito grande. Pós da Fazenda, né? Um assédio muito grande, masculino, maior. E algumas situações bastante constrangedoras, né? De acharem que você tinha um preço, que você seria... Mentira, teve muito, Léo. De ser contratada até para um trabalho específico como atriz, tá? E chegar e acharem que você poderia ter uma noite comigo, entendeu? E de ficar muito mal com isso, sabe? E se questionar. Mas aí já tinha feito, mas assim, muito difícil. Eu sempre... E namorando, né? Eu tava namorando. Mas muito difícil, assim. E aquilo começou a mexer muito comigo, afetar, porque eu tinha questões anteriores. Assim, como eu não estava ainda trabalhando terapeuticamente, então, eu comecei a viver um acúmulo de coisas que até inconscientes, que lá pra frente, como eu falei, a conta chegou.
porque eu fui indo num crescente, vivendo coisas que foram ativando gatilhos em mim, inconscientes, e aos poucos eu fui tendo que depois lidar com coisas emocionais que aquilo estava abrindo dentro de mim, entendeu? Então começou com isso, né? Com a questão, eu tinha uma questão de assédio e de abuso, mais nova. Abuso? Abuso, não nada, abuso sexual, assim, tipo, infância. E aí aquilo foi abrindo em mim coisas que estavam completamente inconscientes. E eu comecei a ficar muito travada, de não querer me mostrar, de ficar com medo. E aí isso ia cair no meu relacionamento. Você já tinha um relacionamento? Me relacionando, e eu tava namorando depois. E depois casada. E aí, assim, eu fui vivendo coisas muito profundas que foram mexendo comigo. E é por aí que eu fui também, vi que era importante buscar ajuda terapêutica. E eu comecei a fazer terapia e buscar o caminho da espiritualidade também, porque eu tenho um lado espiritual muito forte, sabe? E eu comecei a ver que eu precisava cuidar mais disso. Então eu comecei a me blindar. Eu precisava me blindar e ter mais consciência de que a vida não era só, tipo, ir vivendo e vivendo e vivendo e vivendo no automático, e passar a cuidar de mim, cuidar da minha cabeça, né? Porque a gente vê, de um modo geral, as pessoas que atingem um nível de o sucesso ou uma realização, você também vai abrindo, sabe, assim, para entrada de muita coisa, sabe, Léo? Se você não tem maturidade, se você não tem a sua cabeça no lugar, é muito fácil você se perder completamente. E começou a dar uns choques, assim, sabe? Mas aí também tem relação ao meu temperamento. Isso tem a ver comigo. Tá, que choque, justifica. Choques, porque quando você não tem consciência sobre você, e você vai vivendo, ativando coisas, né? Eu tinha uma coisa de não me sentir à vontade comigo. Eram coisas assim, de não ter amor próprio também. Ah, é? Também. E eu estava sempre com medo, acho que era muito medo de me mostrar também, sabe? Ao mesmo tempo, eu me travava, eu tinha uma questão com o meu corpo. Mesmo? Muita coisa mal resolvida então, assim, comigo. Essa chaleira transbordou. 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 E eu tive que olhar para muita coisa. Na hora do que ela transbordou. Mas foi indo num crescente, tipo uma avalanche, uma bola de neve. Sim. E aí a conta chegou também depois. Eu digo que a maternidade foi quando tudo que mudou completamente. E aí muita coisa ficou desestabilizada, porque estava dentro de mim tudo muito desestabilizado. E aí que a terapia foi fundamental, porque eu tive que voltar lá atrás e ia entendendo. Você sofreu? Muito. Nessa terapia? Não. A terapia ela leva ao fundo para você vir. A gente acha que a terapia é só você vai chegar lá, vai falar e vai ficar tudo bem. Mas não, você precisa realmente ir nas suas feridas, porque você toma consciência delas, integra as partes que estão ali inconscientes, e aí parece que realmente você enxerga as coisas com uma outra visão e pronto, colocar luz sobre aquilo e você vira a página, entendeu? Então, foi um caminho junto, terapia e espiritualidade. A meditação também me ajudou muito. Eu não tenho religião. Na verdade, eu gosto de cantar louvor, canto mantras, tudo que seja assim com uma vibração positiva eu gosto, mas meditar, digamos, a meditação para mim é a minha religião. Eu descobri que ficar em silêncio e escutar as minhas vozes internas, isso é uma forma de eu estar sempre me conhecendo e ajustando dentro de mim coisas que me conectar com a minha força, me conectar com o meu amor próprio, me colocar em primeiro lugar. E isso você não fazia nada? Nada. Tinha uma impressão completamente diferente. Pois mas era tudo muito
era tudo uma máscara, eram máscaras. Aparência. Aparência, exatamente. A Fazenda é um reality que toca em feridas, né? As pessoas tocam em feridas para derrubar as outras. Sim. E logo na pré-estreia, houve um jornalista que perguntou para você sobre um post seu do passado em relação ao álcool. Sim. Eu queria que você falasse se isso foi uma ferida, se é uma ferida, e que você saiu muito bem naquela resposta. Foi o Flávio, querido. Queridíssimo. Mas então, não, eu entrei pra Fazenda sabendo que também... Você sabia dessa questão das feridas, que as pessoas iam chafurdar. Não é uma ferida, porque isso foi... Todas as minhas questões que estavam desequilibradas foram resolvidas. Senão você não entraria. Não entraria. E eu entrei para justamente mostrar para as pessoas aquela exposição toda que eu vivi. Eu acho que o público pôde entender o que é, qual é a questão da Bárbara. Se tinha alguma coisa ainda mal entendida, na Fazenda ficaria evidente. Então, você se arrepende daquele post? Não, de maneira alguma. Porque assim, pelo foi uma surpresa pra muita gente. Eu acho que muita coisa ficou distorcida porque eu não estava bem de cabeça. Eu tive uma depressão, eu estava completamente deprimida. E as redes sociais é isso. Eu tive uma intenção boa de falar que eu estava vivendo um momento de espiritualidade e autoconhecimento em que aquele hábito não estava me fazendo bem, e não estava mesmo. Eu não me arrependo de ter parado de beber álcool durante quase 3 anos da minha vida. Foi muito importante. Só que as coisas depois... Você tem uma intenção, só que depois aquilo toma vai para um caminho que você não tem controle sobre aquilo. Mas eu não tenho como me arrepender porque eu olho pelo lado bom. A quantidade de mensagens também que eu recebi de pessoas me agradecendo e falando sobre eu entendi que eu também tenho exageros com álcool, eu também estou diminuindo, eu parei. Então assim, eu olho para o lado bom. Por um lado, eu entendo que isso trouxe uma questão para mim que ficou uma imagem para mim, que as pessoas ficaram associando ao alcoolismo, mas assim, eu sempre tomei muito cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande, sabe, Léo? Alcoolismo é uma doença e, pelo amor de Deus, a gente não pode misturar as coisas, não posso. Eu não posso de maneira alguma. Agora, dizer aqui para todo mundo como foi importante para mim, eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência de que o que não estiver fazendo bem, olhe para isso com cuidado. E seja lá qual hábito for, tem pessoas que gastam demais, tem pessoas que tomam... compulsões. Compulsões. Qualquer tipo exageros de compulsão. E compulsão. Sexo, comida, gastar dinheiro comprando exatamente. coisas. Parece que você quer tapar alguma ferida, né? Vai pra terapia. É isso. Tem alguma coisa que tá lá dentro, emocional, e que tá trazendo essa válvula de escape. Inicialmente pode trazer prazer, né? Inevitavelmente traz prazer. Sim. Até na compra a gente tem prazer. Sim. Mas há uma deficiência aí. E quando começa a afetar seu dia a dia, aí é hora de Olha com cuidado para isso e tem como cuidar. As pessoas acham que a terapia, você fazer... vai pro psicólogo, significa que você tá, sei lá, associam alguma coisa muito ruim. É muito bom, é para se conhecer e você vai tendo mais controle sobre você, sabe? Então, eu não me arrependo de absolutamente e a Fazenda, nada. Foi isso que você falou, a Fazenda deixou claro. Pronto. Se alguém tem alguma dúvida, acho que não tem mais. Acompanha 3 meses. Exatamente. Porque teve festa, gente, não tem como esconder, não tem como esconder. Exatamente. Então tá tudo muito bem resolvido. Exatamente isso. Vamos falar do Irã? Cara, me conta depois o que aconteceu. Me conta o que aconteceu depois. Sim, então, foi uma amizade construída lá. Tá, né? mas que você já conhecia aqui fora há muitos anos. Nós fizemos Malhação juntos. Mas assim... Nunca houve nenhum estalo. Não, eu namorava, eu era apaixonada, eu namorava com o Márcio Killing na época. Lembro. Namorei 5 anos com o Márcio. Nossa Senhora. E apaixonada por ele. Aliás, sempre namorei muito e sempre apaixonada pelos meus namorados. Então... E sempre muito fiel. Sim. Então, nos conhecemos, éramos amigos, sempre tivemos uma ótima relação.
Depois, Bela Feia. Eu namorava também. Bela Feia. Foi na Band? Não, na Record. Record. Ah, tá. E aí também, só que nós éramos de núcleos diferentes. A gente pouco se encontrava. E também amigos. E eu sempre encontrei com o Irã. E aquela coisa de ter um carinho, de ter uma boa relação. Mas, de fato, nunca tive o telefone dele. Ah, não? Não, nunca paramos e conversamos muito. Sempre aquele encontro muito agradável. Mas, sabe, assim, sem grandes coisas. E aí, quando eu vi o nome dele, porque vazou a lista, né, um dia antes, eu fiquei muito feliz porque... E quando passou tudo? Como é que foi então, aqui aí, fora? Só que aí, quando foi acabando o programa, porque a gente ficou do início ao fim, né? Ficamos até o final. E, poxa, ter ele até a final comigo foi... Um presente. Um presentaço, Divino. presentaço. Só que se todo mundo que estava acompanhando, né, acompanhou ali direitinho, viu que já pro final, na última festa, Sim. até eu bebi um pouquinho mais e até acabei abrindo, assim, gente, eu fiz um coração pra ele, a gente tomando banho juntos. E ainda falei assim pra ele, você vai sentir saudade de mim? Porque eu vou sentir saudade de você, eu já tava ali... São coisas assim, por mais que eu estivesse, a minha fala fosse limitada, do tipo, amigos, somos amigos, Perfeito. a linguagem corporal. Entendi. E alguns momentos eu deixava escapar coisas, sabe? E também era meio intencional a sua. Então não era, tanto não? que... Não era intencional. Tanto que depois eu falei, Você tinha que dar um sinal, Bárbara. Eu falei, como que eu fiz? Gente, eu fiz um coração. Olha, eu fiz um coração. Porque eu sou durona, Léo. E eu fiquei mais durona, assim. Você reage bem à cantada? Então, eu sou meio durona. Você não reage bem? Não é que é a cantada. É difícil eu demonstrar, sabe? Perfeito. Por isso que eu tô falando, eu sou mais durona mesmo. Qual o seu signo? Aquário. Eu sou meio fria, assim, sabe? Eu tenho que estar muito certa pra eu poder... é muito livre, né, cara? Então, muito livre. Mas, assim, pra eu abrir mesmo, primeiro eu sou bem... É difícil, acho que é pra pessoa perceber mesmo que eu tô muito afim. Aí, aos poucos, eu vou abrindo. E aí, eu tenho que ter muita certeza também do que é isso mesmo que eu quero. Perfeito. E aí, quando eu saí, que acabou aquela loucura de jogo, que a cabeça deu uma relaxada, porque é muito estresse, né? A cabeça, o neurônio parece que funciona, o cérebro da gente funciona pra gente sobreviver àquele jogo. É muito doido. E quando eu consegui desbloquear tudo, que eu comecei então a ver as imagens, que eu comecei a ver tudo, aquilo começou a tocar no meu coração de um jeito que eu realmente comecei a olhar pra gente e falar assim, gente, eu tô realmente torcendo porque, caraca, é um amor. É nítido que a gente... Você precisou que a gente ver? Pra desbloquear. Entendi. Pra desbloquear, pra olhar e sentir que meu coração tava batendo forte. E precisou vê-lo, né? Também. E aí eu comecei a olhar e falar atitudes. assim, meu coração tá batendo forte. Eu quero ver mais ele. Eu tô sentindo falta que loucura, dele. Gente. Eu tô sentindo falta de estar com ele. E eu queria continuar vendo as imagens. E aí, quando a gente se encontrou fora do jogo, não teve jeito, né? Não teve jeito. Foi só a gente ficar junto, sozinho, só eu e ele, um segundo pra acontecer. Como foi isso? Agora eu quero saber detalhes. Que calor! Meu Deus do céu! Mata calor mesmo, meu Deus. Mas então... Foi Rio de Janeiro, verão, carioca. Então, bastou ficarmos juntos mesmo. Foi na casa do Chay, o primeiro beijo. Foi naquele dia. Do Chay é um querido. Chay, meu... Eu gosto muito de conhecer ele numa festa em São Paulo. Ele é divertidíssimo. Muito, muito, muito. Divertidíssimo. E ele foi, digamos, porque temos muitos padrinhos, tá? Muitas pessoas que torceram muito. E outra, sair também e ter todo mundo falando, poxa, você e o Irã, aquilo... Às vezes até assim, gente, tá todo mundo torcendo mesmo. Estimula, deu um... Então foi lá na casa dele? Na casa do Chay. Mas gente olhando, não? Não, então, o Chay... Peraí. Ele saiu? O Chay ficava assim, eu acho que vocês têm que se beijar. Beija logo, aí vocês são lindos juntos. E a gente rindo ainda assim, não sei o quê. Enfim, ficamos a sós, né?
Na casa do Chay, o Luiz rindo ali, o Luiz também tava. Mas a Ficamos sós, a todo mundo saiu. No quarto do Chay, Léo! Tá. No quarto do Chay. Aí, então, ficamos a sós pela primeira vez, sem câmera, sem microfone. Um alívio, Olha que né? maravilha. Que ela tava falando, antes da gente começar a gravar, que ela falou assim, Léo, a gente esquece. Esquece. Mesmo. Mas você, em algum momento, não esqueceu. Quer dizer, a gente... Lógico que as câmeras estavam ali, sabe? Mas às vezes você esquecia e parecia que não tinha ninguém assistindo. E assim, agora, naquele momento, com o Irã nesse quarto, no quarto do Chay, você teve certeza que, tipo... não tem. Aí foi o Irã que falou, não tem câmera. Ele falou o quê? Não tem mais câmera, não tem microfone. E aí, ao mesmo tempo, assim, tinha um medo em mim de... Poxa, somos amigos, né, em primeiro lugar. E a amizade, pra mim, ela é muito importante. Muito, 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 muito. Eu não queria estragar isso, né? Eu não queria que estragasse. E aí é isso, esse meu bloqueio aqui, assim, né? Eu tava aos poucos abrindo, mas bastou um abraço nosso, da gente se abraçar. Eu senti meu coração aqui, assim, tipo, quase saindo pela boca. E entender que, cara, o que eu tô sentindo é real. Não é TV, não é uma ficção, não é uma coisa armada. É real, é sentir na pele, sentir o coração acelerado e deixar acontecer. E aí foi ali o primeiro beijo, ficamos juntos e foi uma conexão que... Aquela música do Medo Bobo, né? Tipo, e na hora que eu te beijei... Eu tô sem voz pra cantar. Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Que havia amor, sempre houve amor. Aí ali eu falei, gente, na hora que eu te beijei, Maiara e Maraísa, olha isso. Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Exatamente, assim, sabe? Foi incrível e ali a gente viu que... Nossa, muito incrível o que a gente tá vivendo, sabe? E a amizade, né? Ter um amigo que é amor também, sabe? Porque a amizade, pra mim, mas ela amigo, caminha... Né, então, mas é o quê? Namorado. Lógico. Namorado, um amor. Um amor que estamos vivendo. Mas é que a gente fez um caminho inverso. Mas você é muito comedida, né? Eu sou muito calma, acho que é isso. A vida, ela é um passo depois do outro, né? Tipo, acho que eu tenho uma maturidade nisso, né? E você somos maduros, uma coisa né? que eu percebi também, apesar de você ter saído de um reality, você não quis essa exposição também. Você poderia fazer desse seu namoro uma mega, ultra, master exposição. E não fez. Por que não fez? É porque, assim, eu não sou uma pessoa que tem isso, sabe? Não há julgamento nenhum, tá? Se fizesse ou se não fizesse. Não, mas a gente tá... As pessoas pedem muito pra gente continuar mostrando, porque como viveram com a gente 3 meses... Você entende. Eu entendo que sentem falta, né? Tipo, eu escovava os dentes, tirava com fio dental, enfim, né? Eu sei que as pessoas se sentiram muito próximas de nós e acompanharam, se envolveram também com nós dois juntos. Tudo. Entendo. Perfeito. E eu tô adorando isso, sabe? Eu acho muito gostoso. Mas não é isso do público. Tipo, qualquer crise vocês vão resolver na internet, não. Não, mas acho que até não é o meu temperamento nem do Irã. Exatamente isso. Por isso que eu acho que a gente é muito parecido. Nós dois temos um temperamento muito parecido, e você sabe? precisa dessa confiança, né? Dessa confiança e desse respeito. O mesmo respeito que você teve na cama, que Sim. ele teve na cama, e também você... Isso que te alivia. Ele me conquistou muito. Ele te alivia, tipo... A gente sabe que a nossa relação vai ter até a página 2 da exposição. A página 3, não. Né? Não, a gente tem essa semelhança, sabe? E é isso que acho que encanta muito um ao outro. E temos coisas realmente muito parecidas e a gente vai... Lógico, a gente entende esse envolvimento de todo mundo e a gente tá aberto para mostrar isso, mas a gente não vive... a gente não tem isso no nosso consciente, sabe? De ficar o tempo inteiro mostrando, mas é isso. As pessoas vão acompanhar cada vez mais a gente, mas é isso, não é um reality da vida, né? Acabou o reality e a gente vai mostrando agora, né? Do nosso jeitinho. Sim.
E seus filhos? Conheceram ele? Conheceram, adoram o Irã, adoraram o Irã. Ele tem filhos também? Tem a Laura, uma Laura. menina linda, uma menina linda. Nós nos conhecemos ali no Faro, né? Ah, sim. Quando eles foram reencontrar a gente. Mas foi ali, não tinha nem acontecido nada ainda, mas eu conhecia. E os meninos estiveram agora, né, no Réveillon com eles. E os meninos também adoraram todos do grupo B, né? Tipo, eles adoram Pelé, até o Thomas, tipo, o Thomas, porque fez Carrossel, o Martin adora o Thomas. E fica assim, quando que o Thomas vai vir para aqui, para o Rio? E eles adoram todos. E Xuxa? Você falou com ela? Falei. Cara, ela é muito importante na minha vida. Ela mudou minha vida em vários momentos, você sabe, eu acho que você sabe de alguma coisa. Sim. E para você, não há questionamento em relação a isso, mas você sabe que ela se manifestou, né? Sim, você soube. sei. Que ela sofreu ataques. Então, a Xuxa também é importante porque, primeiro, né, ela é a minha primeira ídola, assim, né? A primeira artista que mexeu comigo, com a minha infância, né? Ela é a rainha de uma geração, da minha geração. Aprendi tantas coisas com a Xuxa, né? Na minha infância. E minha primeira realização pessoal foi com ela, trabalhar com ela. E depois, também como atriz, ela sempre me deu força, sempre viveu assim, me dando esse carinho, né? Esse carinho genuíno dela. Momentos que eu tive mal, tive apoio dela também. E, inclusive, agora, para ir para a Fazenda, ela sabe, ela é muito importante, ela faz parte disso. Porque eu pedi, né, que ela me ajudasse de alguma maneira. Ela chegou até a falar que ela estava começando esse projeto com a... que ela fez agora, como é que é? O da Globo? Não, da Disney, não é? Não foi isso? Ela estava com um projeto, ela falou que ela ia... ela ia indicar meu nome. Então ela sabia que eu estava buscando. Do filme da vida dela? Não. Desse projeto, de um filme. Não, acho que foi da Disney, não foi? É da Disney. Tá. E ela falou que ela ia indicar meu nome. Eu falei que eu estava precisando muito voltar a trabalhar. Entendi. Então ela sabia do meu momento e ela também faz parte sabia da Fazenda. Ela sabia? Sabia. E o que ela falou? Deus te proteja. Deus te proteja. Que bom, né? Vou estar torcendo por você, mas Deus te proteja. E aí ela sabia disso. E depois, quando eu saí, a gente se falou. Mas ela se manifestou ao longo do Isso, então, mas quando eu saí... Ela deu entrevista e falou também. E ela disse que ela não gostava de assistir, lógico. Ela falou que ela ficou muito agoniada, que a vontade era de me tirar de lá. Sim. E que, eu digo assim pra ela, né? Tudo que ela fizer, por menor que seja, sabe? Tem um peso e tem uma importância muito grande. Então, eu agradeço, seja lá o que for. É igual uma borboleta, né? Que pode gerar um furacão. É o caminhar. Sim, ela é muito especial, vai ser sempre especial na minha vida. Então, voar. Exato. É isso, Xuxa é Xuxa. E depois, você falou? Então, quando acabou, a gente se falou. Foi quando acabou que eu liguei pra agradecê-la e dizer que... Ela falou, eu poderia ter feito mais, mas eu não estava aguentando ver, eu não conseguia ver, fiquei muito sofrendo, de te ver sofrendo daquele jeito, não dava pra mim. Tem limite, né? Mas foi o que eu falei, eu agradeço, seja por menor que seja, né? Claro. Te agradeço muito. E já foi muita coisa, assim. Foi muita coisa. E ela ficou muito feliz de ver essa grande reviravolta e mudada, assim, que eu dei na minha vida. Então é isso. É isso. Olha, que essa entrevista sirva para você que está aí em casa, também com estímulo para 2023, Sim. que é sempre possível recomeçar. É sempre possível ressurgir. Sim. Sempre. Sim. A Adriane, ela tem uma frase que serviu muito para minha vida, a Adriane Galisteu, que ela falava o seguinte: no fundo do meu poço tem mola. Olha que lindo. Tem mola. Então você acha que é o fundo, mas pode aproveitar essa ida lá embaixo
pra ressurgir, não? Total, Não é? gente. A gente acha que você dizer assim, eu fui pro fundo do poço. Depende, é tudo uma questão de escolha. Você pode ficar lá no fundo do poço e se apegar àquilo e ficar na sofrência. Tô no fundo do poço. Agora, se você realmente, você encontra uma mola, você, cara, dá seu jeito, você tem como, olha, ressurgir, é o tal do ressurgir das cinzas, entender que a vida é evolução. A vida vai sempre te dar a oportunidade de você ressignificar a sua vida, ressignificar coisas dentro de você. Agora, tudo é uma questão de escolha. Sim. É e simples aproveitar assim. as oportunidades que vão surgir. Exatamente. E inevitavelmente vão surgir. Exato. E vai vir para todo mundo. Só que tem gente que tá ali, não, lamentando. Não vai. Ou então tá muito preocupado com o outro que não olha para si, entendeu? Agora vira o foco para você, que aí pronto, tudo vai mudar. Bárbara Borges. Amor, amei. Cara, muito obrigado. Falei várias coisas Eu aqui, vi. Obrigado pela mensagem, obrigado pelas flores, obrigado. Aquela mensagem que eu recebi, eu fiquei muito emocionado. Eu tinha que te agradecer. Porque eu não imaginava que você teve essa noção, sabe? Muito obrigado por Eu tudo. que agradeço. Obrigada. Isso. Despeça-se, por favor. Queridos, 2023 começando, um ano inteirinho aí para você fazer o melhor por você. Então, aproveita, tudo de bom, muita saúde, gente, e façam acontecer, né? Não fiquem esperando acontecer, não. Façam acontecer. Vocês são a grande potência transformadora da vida de vocês, tá bom? Feliz ano novo e obrigada pelo carinho. É isso, gente. Tchau. Até a próxima.